Deusa d'água doce do rio, filha de pai Oxalá, deusa do ouro bonita, filha da mãe Iemanjá. Oxupandá, bota a cara pra ver. Oxupandá, faz teu corpo tremer. Oxupandá, bata palmas pra ver. Oxupandá, vem dançar no xirê. Dona da minha cabeça, luz que me faz brilhar, pérola, fartura e beleza. Janeiro Sol chegou, incendeia o lugar. o dia é bonito. Quinta-feira, muita roupa branca, muita água de flor. Pagar a promessa, promessa profana, mistura de rezas, e tudo se vai. Será com certeza. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Janeiro chegou, o mar está calmo, maré morta na lua cheia e a crescente, caminho do bom fim. Muita gente, alegre ou triste. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Janeiro que vem será a mesma coisa. Você era melhor, muito artista, de pé no chão. Pagar a promessa. Quinta-feira, o dia é bonito, povo triste que toca tambor, alegria lelê. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou. Primeiramente eu quero me identificar, queridos irmãos, saber com quem está falando. Eu sou filho de Divinópolis, onde eu nasci, fui registrado em Santo Antônio do Monte e criado aqui, onde eu amo de paixão João Pinheiro, me considero um pinheirense. E como fundador e patrono da maçonaria pinheirense, eu ia fazer uma homenagem à família maçônica, a comunidade universal, iniciática universal. Mas como caiu o dia de hoje, eu achei por bem de emendar uma outra mensagem espírita.
Tá aqui, mãe, parabéns pelo seu dia. O fundador e patrono da maçonaria pinheirense homenageia o Dia das Mães. Venerável mestre Jair do Couto, que é esse simples e humilde irmão que vos fala. Desde o profundo estudo da psicogania, que o homem procura na história das gerações dos povos encontrar algo que possa homenagear a expoente máxima da humanidade, que é a mulher-mãe, assim tornando um elo a milenária filosofia maçônica. Roga ao Senhor do Universo que cele de felicidades por toda a vida suas virtudes de dedicação aos filhos amados. Parabéns a essa corbelha de homenagem estão os efusivos sentimentos de amor e gratidão dos membros da loja maçônica Paladino Templar de João Pinheiro, por ter proporcionado a cada um a aventura de contá-las como esposas e a alegria de tê-las como perfeitas amigas incomensuráveis, a altruística satisfação de ser a mãe de nossos filhos, para recordarem-se de mim. Um dia meu corpo estará deitado sobre um lençol cuidadosamente introduzido sobre os 4 cantos do colchão, no hospital extremamente atarefado com que ainda vivem e com que estão morrendo. Em dado momento, o médico dirá que meu cérebro deixou de funcionar e que minha vida se extinguiu. Quando isso acontecer, não tente instalar vida artificial no meu corpo com o uso de uma máquina, e não chame isso de meu leito de morte. Deixe que ele seja chamado de leito de vida, e deixe meu corpo retirado dele para ajudar a outros a levar vidas mais felizes. Dei minha visão ao homem que jamais viu o raiar do sol, o rosto de uma criança ou o amor nos olhos de uma mulher. Dei meu coração a uma pessoa cujo coração apenas experimentou dias infindáveis de dor. Doe o meu sangue ao jovem que foi retirado dos destroços de seu carro para que ele possa viver para ver seus netos brincarem. Doe meus rins a alguém que depende de uma máquina para viver de semana a semana. Retire meus ossos, cada músculo, cada fibra e nervo do meu corpo, e encontre um meio para fazer uma criança aleijada caminhar. Explore em cada campo de meu cérebro. Retire minhas células se necessário e deixem-as crescer para que algum dia um menino mudo possa gritar com o canto de um pássaro e uma menina surda possa ouvir o barulho da chuva de encontro à sua janela. Queime o que restar de mim, espalhe sua cinza ao vento para ajudar as flores brotarem. Se tiverem que enterrar algo que seja meus erros, minhas fraquezas e todo o mal que fiz ao meu semelhante, dei meus pecados ao diabo, dei a minha vida a Deus. Se por acaso desejarem lembrar-se de mim, façam com uma ação ou palavra amiga a alguém que precisa de vocês. Se fizerem tudo isso que pedi, estarei vivo para sempre. Que assim seja. Homenagem de Jair do Couto, da loja maçônica Paladino Templar de Oriente, João Pinheiro. Muito obrigado e desculpa pelos erros, né? A espiritualidade invade a gente e a gente acaba errando alguma coisa. Muito obrigado. Agradecendo ao nosso membro de corrente, Jair do Couto, por essa bonita mensagem para todas as mães e para todos os presentes. Estamos no dia do Cristo, no dia em que foi morto na cruz, aquele que veio para nos salvar. E na palavra dele lemos: não julgueis
para que não sejais julgado. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Esta palavra que veio do Cristo, nosso puro Deus vivo, que veio para nos salvar e nos ensinar a viver, nos convida a uma reflexão. Porque muitas das vezes achamos que os problemas de nossa vida estão nos outros. Achamos que os erros são feitos pelos outros e deixamos de olhar para nós mesmos. Eu afirmo com toda a certeza a todos vocês que tudo o que encontramos na vida vem de nossa leira, daquilo que plantamos, daquilo que buscamos e daquilo que pensamos. Então, meus irmãos, convido a todos a pararem de julgar, a pararem de colocar o erro nos outros e olharem para vós mesmos, porque Jesus dissestes: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E quem aqui nesse terreiro, quem aqui nessa casa, do lado de dentro, do lado de fora, não pecou? Todos nós somos pecadores. Então que não atiremos as pedras aos outros, não julguemos a ninguém. Olhamos para nós mesmos, para poder melhorar em nós mesmos e buscarmos a evolução e o crescimento da nossa vida. Graças a Deus. Bom, meu nome é William Edida, resido atualmente na cidade de Uberlândia, venho de Bonfinópolis de Minas e trago um pouquinho para vocês sobre uma palavra que às vezes muitos têm dificuldade de entender, chamada reencarnação. O que seria então reencarnação? Às vezes sanaria as dúvidas de muitos que aqui estão, devido a compreender as dificuldades da vida, os problemas recorrentes de que cada um vem sofrendo e a procura esclarecer. Bom, reencarnação, significado simples e fácil, seria nova vida, ou seja, nova matéria. Existe uma diferença muito grande com que as pessoas confundem a reencarnação com a ressurreição. A ressurreição seria o renascimento, ou seja, aquela morte que ocorreu e aquela mesma matéria, então ressaria novamente, vamos pensar de uma forma mais vulgar, saía então do túmulo, aquele mesmo corpo morreu. Então a reencarnação é quando o novo corpo surge. E quem que sobra? Sobra então a alma. Kardec, ele dá-nos o significado de alma quando é composto então de dois elementos, o espírito e o perispírito. Bom, porque cada um de nós temos consequências, nós temos dores, temos doenças praticamente incuráveis, ressentimentos, mágoas, angústias. O que isso traz? Quando as pessoas falam de uma determinada palavra chamada karma, o que é então? Essas coisas são aquilo que a gente traz de vidas passadas. Bom, até isso eu já escutei muito bem.
E entendi essa parte. Mas então, qual é a justificativa? A justificativa traz para nós que Deus, com a palavra reencarnação, Ele nos explicou muito bem a respeito do que seria justiça e bondade. Nos dá a cada um de nós inúmeras oportunidades de poder reencarnar novamente e saldar então essas novas dívidas que a gente contraiu na vida passada, ou nessa dívida, ou pagar das dívidas passadas. E quem que traz isso? Quem traz isso é o seu perispírito. O seu perispírito carrega com ele todas as suas lástimas, todos os seus feitos de bons, tudo aquilo que te atrapalhou, aquelas lacunas que te encobrem. Bom, William, a gente não vê nada disso. A gente não vê o perispírito, a gente não vê o espírito. Muito bem. O que seria então isso? Imagine o seu corpo agora, da mesma forma. Você tem uma sombra do lado dele que te molda nesse corpo. Então, cada vez que você renasce, esse véuzinho vai te remodelar novamente, você vai surgir no outro corpo. O que é o papel nosso de cada um vir aqui? E qual é a justificativa da ciência? Então, porque acredito que todos vocês sabem que o Espiritismo é uma ciência que estuda a comunicação entre os seres vivos e os seres desencarnados ou os espíritos, propriamente dito. A justificativa traz com que cada um mude o seu comportamento ao saber que você trai e contrai dívidas passadas. A partir do momento que cada um tem o conhecimento disso, as pessoas podem então se bloquear desse mal, de carregar, de fazer mal para as pessoas, diminuir as dificuldades, perder a falta de comunicação, sermos mais transparentes, alegres, conscientes do que a gente faz da nossa conduta. Porque aquilo que a gente faz, a gente vai carregar. Nesta cidade todo mundo é doxo. Vai no pé, Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja temente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é doce. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é doce. É doce. É doce. É doce. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou. Janeiro Quem tá chegou. com sorte, quem quer sorte, vai chamando o cigano. O dia é Foi horizontal. Número
muita água de flor. Ela tá de amarelo, veio queimada com cirame, veio para ganhar Marinex. Nossa querida Maria Helena de Uberlândia, número 15, número 24. Será com certeza. Sem você eu não vou, sem beber eu não vou subir a colina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sou responsável pela parte do reiki. Todos os ensinamentos é o que nós todos recebemos, né? Sempre. Bom, para falar do reiki antes é necessário falar da energia. Então, a energia que move, né, nós todos a cada dia, quando levantamos e iniciamos o nosso dia, então essa disposição que nós temos para poder trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso dia a dia. Então, muitas vezes nós nos preocupamos como estamos em relação a, vamos dizer assim, o nosso saldo bancário, as coisas que nós temos que fazer no nosso dia, mas quase nunca nos preocupamos como está o nosso saldo de energia, como é que nós acordamos, qual é a nossa disposição para aquele dia, se é um dia cheio de entusiasmo, onde nós vamos fazer as nossas tarefas com amor, com vontade de que tudo seja cumprido, ou se estamos meio caídos, meio com vontade de empurrar com a barriga, meio sem energia para poder dar conta de todas as nossas tarefas. Então, esse é um grande ponto onde o reiki trabalha. O reiki é uma terapia oriental, né? Embora seja vindo de mestres japoneses, ela não tem nenhuma ligação com nenhuma religião, nem de orientação oriental, nem ocidental. Ela é uma terapia independente, que trabalha conectada com a energia universal apenas. Bem, para a gente poder entender o reiki, a gente precisa entender que nós temos sistemas no nosso corpo. Então, quando nós aprendemos na escola que nós temos um sistema circulatório, um sistema respiratório, sistema esquelético, sistema nervoso, todos esses sistemas físicos, né? Ninguém nos explica que nós também temos um sistema de energia. E é o sistema de energia que sustenta todos esses outros. E é nesse ponto exatamente onde o reiki trabalha, através da imposição das mãos, né, o que também não necessariamente esteja ligada a nenhuma filosofia espiritualista que seja voltada para o trabalho conectado com entidades, porque o reiki ele vem para nós através de canais, de abertura de canais que são feitos no nosso corpo, e é por onde a energia reiki passa. Esse trabalho é feito com a imposição das mãos e ele traz um equilíbrio energético. Ou seja, o reiki ele começa trabalhando os nossos campos sutis, nosso campo mental, nosso campo espiritual, até que ele atinja o nosso campo físico, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia, trazendo isso que a gente necessita diariamente para começar o nosso dia, estar com vitalidade, com disposição de cumprir todas as nossas tarefas do dia. Para que a gente possa entender um pouco mais, talvez as pessoas conheçam melhor a acupuntura. A acupuntura, que é aquela terapia das agulhinhas. O reiki trabalha mais ou menos igual à acupuntura, só que não utiliza as agulhas. Trabalha nos alinhando, né, através dos nossos 7 chakras principais. Chakras são pontos de energia no nosso corpo, são os 7 chakras que faz a comunicação da nossa energia interior com a energia que está fora.
Então, o tempo todo aqui eu só estou falando de energia, né, porque nós somos energia, né, e nós interagimos com todo um universo que também é de energia. E nesse ponto é que nós aprendemos a lidar com todas as nossas questões alinhados com as energias que são superiores, as energias que são alinhadas com a harmonia, com o bem-estar. Não significa que nós não vamos ter mais outros tipos de energia no nosso corpo. Nós vamos estar lidando com todo tipo, as energias boas e as não boas. Simplesmente nós vamos ter consciência do que é que está se passando conosco. E tendo consciência, nós podemos decidir o que nós queremos. Continuar o nosso dia conectados com aquilo que não é bom para nós, ou seja, as reclamações, os pensamentos negativos, ou eu tomo a decisão de estar conectado com o que melhor há em mim. Porque em todos nós temos durante o nosso dia a nossa parte boa e a nossa parte não boa. Cabe a mim decidir qual é a parte que eu quero me conectar para estar vivenciando todo o meu dia. Nesse ponto, o Reiki ele traz o equilíbrio a ponto de nos fazer conhecer o nosso lado melhor. Conhecendo o nosso lado melhor, nós podemos caminhar melhor com isso. Eu tenho a alegria de poder já há cerca de 3 anos estar trabalhando com a equipe daqui do Seu Manuel. Eu tenho a alegria de ter formado a minha primeira turma de Reiki com o grupo aqui do Seu Manuel. E eu vejo esse trabalho expandindo sempre. E eu vejo essa jornada de Reiki como uma caminhada de iluminação. Aqui no Ocidente, nós trabalhamos com o Reiki como se ele fosse uma terapia de relaxamento, principalmente de relaxamento. Mas na verdade, no Japão, ele é uma terapia, ele é um caminho de iluminação. Então nós sabemos que quem iniciou aqui, ainda que muitas vezes duvidando, né, de aonde o caminho do Reiki levaria, hoje em dia pode comprovar os avanços que teve em todos os campos da sua vida, tanto na parte material quanto na parte emocional e mental, na nossa própria evolução, porque o Reiki é um instrumento de evolução. É oferecido aqui por essa instituição de quando em quando. Eu tenho a alegria de poder vir de Brasília para poder oferecer, e é um trabalho que se expande cada vez mais. Há 6 anos atrás, eu iniciei esse trabalho como voluntária no Hospital de Base de Brasília, e hoje em dia ele já foi aceito pela Rede SUS. Hoje em dia o Reiki ele já funciona em forma de clínica e é oferecido em Brasília, e eu acredito que em muitas cidades, através de algumas prefeituras, pela própria Rede SUS. Então é um caminho que ele vai chegando e vai expandindo, e ele vai realmente tomando conta, porque é um trabalho de cura natural. Não requer, é claro que a cura natural não dispensa todos os tratamentos alopáticos pelos quais as pessoas já vêm passando, mas é um trabalho que é mais utilizado, e ele traz sempre um reforço para o campo, tanto de quem recebe, para o campo de quem oferece o Reiki. Muito obrigada. É um prazer imenso, né, poder contar com essa pessoa iluminada que trouxe para a nossa casa, né, o Reiki. E esse Reiki tem expandido também aí para Uberlândia, para Pompéu. A gente vai marcar para ela estar indo em Uberlândia. Então a gente tem certeza que é um canal de energia, um canal de luz. Mesmo não estando ligado a nenhuma religião, mas dentro da espiritualidade, dentro dessa iluminação que ela falou, que é um caminho para a gente se iluminar. E quem não precisa dessa iluminação? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Nós estamos vendo aí guerras, né? Nós estamos em 2017,
onde nós deveríamos viver muito mais a evolução espiritual. E ainda o homem promove a guerra, ainda o homem promove a fome, ainda o homem promove a doença, porque os recursos estão aí, porque Deus nos ofereceu todos esses recursos e eles fazem parte da nossa vida e do universo. Mas nós, como seres humanos, somos muito mais desumanos, né, do que certos animais, porque não seguimos a conduta do Cristo, não seguimos o comportamento que Cristo nos mostrou, não seguimos o caminho que Deus nos mostrou. Mas Deus coloca anjos na nossa vida e coloca dentro desse caminho essa pessoa tão especial que é a Deise, através da Gisele, da Biguinha, que nos trouxe mais esse caminho de iluminação, para que a gente possa nos purificar, abençoar e ter condição de atender cada uma daquelas pessoas que necessitam e vem em busca dessa caridade na nossa casa. Obrigado, Deise, obrigado, Gisele. Leva um abraço à Biguinha também, que com todo o carinho que a gente tem por vocês, por todo o respeito, pode ter certeza que nessa casa muitas pessoas entraram naquela sala chorando. E quando a gente vê saindo como se estivesse flutuando, a gente tem certeza que Deus existe em cada um de nós e nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor, sendo simples, humilde e praticando a caridade. Obrigado. Não, acho que ele não sei. Como é que é? Eu sou bola, batendo Roger Senna também. Roger Senna, depois tem lá o filme dele. Você pegou de São Paulo ontem? Ganhou de São Paulo, ó. Quanto? 2-1. 2-0. É 2-0. Beleza, hein, senhor? Nossa. 2-0. Você tá Cruzeiro, tá vendo? Como de costume, nós vamos neste momento homenagear o nosso amado Manuel, que vem na nossa vida como mais do que um pai, como um irmão, um companheiro, um amigo, um pai, convidando o senhor Jefferson de Brasília para poder vir aqui à frente dar o seu depoimento. Boa noite a todos, meu nome é Jefferson, falo de Brasília. No ano de 2014, nessa mesma data, nessa véspera,
de Semana Santa, eu estive doente, passei 30 dias internados, sendo 15 dias em UTI e outros 15 dias em labota, por causa de um apendicite, um processo simples, que era para ser uma cirurgia de 2 dias e acabou se estendendo, que o médico não descobriu que eu tinha, e se estendeu. Eu tive que passar por 2 processos cirúrgicos, deu uma infecção generalizada, e aí minha mãe veio aqui, esteve aqui no Seu Manuel, né, buscou os mentores, os mensageiros de luz, e com a graça de Deus eu estou aqui para contar a história. Então eu tive uma cirurgia enorme, vocês podem ver, ó. Tá aí a marca, foram 2 cirurgias, eu passei por 2 processos cirúrgicos, mas graças a Deus hoje eu estou aqui bonzinho para contar a história. E graças ao Seu Manuel que ajudou muito e os mentores de luz. Obrigado. Graças a Deus. Então é hora de agradecer a Deus por todas essas bênçãos. Amigo de Paracatu, marido da Gelda, neste mesmo dia abençoado no ano passado, Nivaldo passou pelas trabalhadas e recebeu uma grande graça. Eu vou deixar que ele mesmo conte a sua história. Minha história foi mais ou menos assim. Eu comecei sentindo umas dores fracas. Aí fui aumentando e na medida que foi aumentando eu procurei ajuda. Foi até um benzedor de Paracatu, ele falou que eu tinha um problema, tinha uma veia por baixo de um nervo, próximo do coração. Que eu estava fazendo todos os exames com o médico cardiologista, mas que eu podia continuar, que todos os exames eu ia dar certinho, mas não ia descobrir o que era. Aí fui continuando fazer os tratamentos e sempre procurando esse benzedor para poder benzer. Aí chegou um ponto que ele falou, ó, eu preciso fazer uma cirurgia e eu tenho muita cirurgia para fazer, eu não posso fazer uma cirurgia espiritual agora. Aí foi aonde eu busquei aqui em João Pinheiro. Eu vim aqui e passei pelos médicos aqui, eles constataram que de repente tinha que fazer a cirurgia imediato. Aí marcou para sexta-feira da Paixão. Aí eu vim, fui chegando, foi logo eles já começaram a fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu não sinto nada, não podia pegar peso, nem exercitar com os braços assim, mais acelerados, que eu passava mal e ia a ponto de cair. Agora hoje não, hoje eu posso fazer o que eu quiser, posso pegar peso, posso trabalhar com o braço do jeito que eu quiser, não sinto mais nada, graças à ajuda de todos que aqui me ajudaram. Vim buscar ajuda e consegui. Representando os nossos irmãos de Uberlândia, eu venho convidando o senhor Davaí, que é um homem que tem uma grande história com o senhor Manuel. Boa noite a todos vocês. Que a graça de Deus que me deu força de estar aqui hoje e é de estar com todos vocês e que vocês possam ter o privilégio de Deus de receber essa bênção. Essa história minha e do Sumanel é mais ou menos igual às 2 histórias que foi contada aqui. Eu, no começo, eu tinha um problema também cardíaco, estive em Brasília e o médico relatou que eu tinha que colocar o marca-passo. Mas como nessa época eu estive em Brasília, o congresso, tinha um congresso, estava tudo pelo congresso, e aí eu tive que voltar daí 30 dias. E durante esses 30 dias teve a intervenção de Deus que nos encaminhou, não foi só eu, a dona Antônia também que estava internada praticamente, e nós viemos aqui no São Manuel, e em poucas palavras ele me deu a dica daquilo tudo que ele tinha que fazer. Ele falou, você não tem problema de coração, o seu problema é espiritual, e você vai fazer assim. E a partir dessas palavras que ele me disse, eu comecei a lutar para fazer tudo aquilo que os mentores espirituais dele dissessem. E uma pessoa que já era para ter desencarnado aqui mais de 20 anos atrás,
Eu estou aqui, estou com saúde, estou com paz, estou com a minha família formada em Uberlândia, da forma que os mentores espiritual dizem, do mesmo jeito que o Sr. Manelo falou para nós sentar naquela mesa ali, aconteceu a história, que hoje é uma história real, que estão todos aqui. Tem 2 advogados, tem uma administradora de empresa, e nós estamos aqui com saúde e para participar e para deixar para vocês relato que na vida espiritual, o que eu aprendi, tudo se concretiza quando a gente se obedece. Então isso, Deus me deu essa força de obedecer aos mentores espirituais e de mão dada com o Sr. Manelo, estou aqui. E se Deus quiser, eu quero estar aqui muitos anos ainda. Obrigado. Quero chamar também de Uberlândia nosso dirigente, senhor João, para ter a palavra. Boa noite a todos. O meu relato também é semelhante ao do Sr. Davaí, os outros que já foram feitos aqui. Eu tinha uns problemas sérios de saúde, eu era epiléptico, mexia, virava, eu caía ciscando igual uma galinha morrendo. E através do Sr. Manel, através dos mensageiros, como o Sr. Davaí disse, eu também procurei a cumprir aquilo que o Sr. Manel sempre passou, que os mensageiros sempre passou, que a gente tinha que fazer, os meios que eles ensinaram. Então eu procurei seguir, a gente não segue certinho porque o ser humano não é perfeito, mas a gente procura pelo menos andar um pouco no trilho para que as coisas boas continuem acontecendo na vida da gente. Eu tinha para dizer isso, porque se eu for falar, tem muitos outros que têm muitas coisas para falar, e isso é que eu espero que cada um que aqui está possa também obedecer e cumprir com aquilo que os mensageiros pedem, porque aquele que procura obedecer só tem a ganhar e nada a perder. Muito obrigado. Ainda representando as nossas casas de caridade, eu venho convidando a nossa amada Mariinha de Pompéu. A bondade é toda dele, gente, porque ele é muito bom. Boa noite para todos que eu não conheço e para todos que eu conheço também. Eu sou a Mariinha de Pompéu, eu sou a dirigente da Casa de Oração de Manel lá. E é com muita alegria que nós estamos reunidos hoje, mais uma vez, na unidade do Espírito Santo, nesse trabalho bonito, com essa grandiosidade de espiritualidade. É muito bom estar aqui junto com todos vocês e junto do nosso grande mestre, né, Manuel, que na minha vida é tudo. Ele me ensinou a viver, ele me ensinou a falar, ele me ensinou a caminhar, ele me ensinou a respeitar e ele me ensinou até estar aqui nesse momento junto com todos vocês. Porque eu estava com uma corda de pendurada na minha casa e que eu ia suicidar, porque eu não aguentava mais o desespero que eu estava no momento com tantos problemas que eu estava enfrentando na minha vida. Eu toda descabelada, como se diz, meu cabelo até hoje é assim, mas ele estava maior. Ele falou para mim: você vai chorar hoje, mas amanhã você não vai chorar mais, porque eu vou te ajudar. E graças a Deus foi o último dia de lágrimas, porque eu tinha ficado 5 anos sem dormir. Eu passei 5 anos sem dormir. E no dia que eu vi ele a primeira vez, eu dormi. E durmo até hoje. Tenho uma família, graças a Deus, abençoada, que ele me ensinou a cuidar da minha família. Tenho um grupo de pessoas na cidade de Pompéu que tem um respeito muito grande pelas minhas palavras. Tenho o Herculano, mas a Maria, que é um dos meus anjos, que estão sempre do meu lado a todos os momentos de minha vida. Tenho o Lielho também, que durante a minha caminhada me ajudou muito. E tenho agora todos vocês.
Eu sou a Marinha, né, que olha o baralho, que as pessoas, Marinha, eu quero olhar o baralho. Ô Marinha, eu quero olhar o baralho. É uma pena que eu sou uma pessoa só e não dou conta de olhar para todo mundo. Mas sempre que eu puder e que eu estiver aqui, que você estiver aí, aqui junto, eu vou fazer o possível para ajudar. Eu confio muito na nossa espiritualidade abençoada de Deus. Porque estamos reunidos aqui em um só pensamento, porque nós viemos levar paz para os nossos lares e também trazer uma paz, né, para nosso grande mestre, Manuel. Porque ele é o nosso grande mestre. Mas o mestre também não caminha se os seus fiéis também não firmar o pensamento e pedir a Deus por ele. Né? Então, meus queridos irmãos, eu não vou estender muitas palavras, não. Nós vamos fazer uma prece em agradecimento a Deus e esses protetores espirituais por nós ter no nosso caminho o Manuel. Eu quero pedir a todos vocês um salve de palma para o Manuel em agradecimento por tudo que ele fez por nós. Que Deus abençoe, Manuel, e que você seja sempre esse homem feliz. A sua saúde abençoada, com essa luz maravilhosa, para estar dando a nós esse sustento e esse alimento espiritual que nós precisamos. Vamos rezar, meus irmãos, um Pai Nosso, em agradecimento a Deus, por esse momento de nós estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E essa prece nós oferecemos a Deus, esses grandiosos mestres, e ao anjo da guarda do Manuel, pedindo a Deus que dê ele sempre a firmeza e essa paz de espírito que ele sempre tem, para que ele possa estar sempre aos nossos meios. E eu quero aproveitar a oportunidade, se o Luiz me der a permissão, que eu quero apresentar para vocês uma filha também, que eu e Manuel também tiramos do meio, muito sofrido, que hoje ela está bem. Vem cá, Nilceia, essa filha é uma filha também de Umbanda. Essa filha, ela já passou noites debaixo da minha cama, passando mal com depressão, e graças a Deus, através de mim, apresentei ela a Manuel, hoje ela está aqui feliz. Eu agradeço primeiro a Deus por ele ter me voltado para uma casa antiga minha, onde eu encontrei a Marinha. Porque a Marinha foi uma mãe que eu perdi tão cedo, e ela me acolheu na hora que eu mais precisava. E eu já estava passando por um momento difícil, quando eu perdi meu pai, e aí eu não dava conta de nem fazer comida para as minhas filhas. Eu não conseguia. Eu só chorava e lamentava e perguntava a Deus por quê. E foi quando eu conheci o Manuel. E foi, sabe, a partir daí eu acho assim que foi como se fosse o meu pai que tivesse me colocado nas mãos dele, porque ele me deu forças para me lutar e para me vencer. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que, com a minha vida tranquila, meus filhos criados, todos bem encaminhados, e agradeço a Deus, a Marinha,
ao Manuel e ao nosso irmãozinho do coração também, que é o Leandro. Porque já passou muitas noites me ouvindo, porque eu só chorava e falava. Foi difícil, mas graças a Deus eu estou aqui. E tenham fé, gente, tenham fé e confiam, porque eu sofri demais por falta de fé. A partir do momento que eu tive fé e que eu decidi levantar minha cabeça e amar a mim primeiro, eu consegui ser feliz, graças a Deus. Muito agradeço a voz. Ainda representando as casas de caridade, venho convidando a dona Gelsa de Paracatu para representar a casa de Paracatu. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, graças a Deus, reunidos, né, para celebrar essa data. Eu só tenho que agradecer, gente, só para agradecer mesmo, que grandes são as lutas, mas maiores são as vitórias. Porque todas as vezes que a gente precisa, a gente pode contar com o nosso Pai, que Deus nos deu aqui na terra agora, né? Que eu sou o Manel, que pode rezar pra gente nos ajudar. Eu só tenho que agradecer mesmo, só agradecer. E falar para cada um que fique firme, viu, gente? Que a festa agora de Cosme e Damião é em Paracatu. Estamos contando com todos vocês. Um abraço a toda a nossa família. Ainda representando as nossas casas de caridade, eu quero convidar a senhora Erilda de Bonfinópolis para fazer o uso da palavra. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra muito grande a gente poder estar aqui. Graças a Deus eu já consegui trazer meu esposo, meu filho que está precisando de ajuda, trouxe a minha filha, minhas duas cunhadas. Então, assim, já consegui bastante e eu quero alcançar mais. Eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado. Eu peço ajuda, não tenho vergonha de pedir, né, Luiz? Eu ligo, eu passo mensagem, seu Manuel todo dia. Eu falo com ele, apaga a sua mensagem, porque vai encher a memória do celular, tanto que eu peço. Mas eu peço com fé, muita fé mesmo. Eu tenho alcançado muito, eu pretendo muito mais com fé em Deus. Eu só tenho que agradecer a todos vocês por estar aqui, agradecer ao seu Manuel, todos que têm me ajudado nessa caminhada. Há muitos anos eu tive a oportunidade de chegar aqui nessa casa através de uma paciente que estava no PA. Meu filho ia passar por uma cirurgia. Eu desesperei, porque mãe sempre é frágil, né? Então, assim, ela falou assim, olha, não fica nervosa não, vai, procura o centro do São Manuel, ele reza, vai dar tudo certo pro seu filho. E assim eu fiz, tomei um táxi, vim aqui com meu filho, eu estava sozinha ali no fundo, então, na salinha dele, eu cheguei, me apresentei, pedi ajuda, e ele falou assim, pode ficar tranquila, seu filho vai passar por uma cirurgia simples, ele não vai ter reação nenhuma. E graças a Deus, não teve, gente. Quando ele saiu da sala, todos nós íamos para as mães no corredor, aguardando chegar os filhos. Todos vinham gritando, sangrando, cabelo, aquela coisa toda, esbravejando, e meu filho não, veio tranquilinho. Então, assim, aqui a gente encontra a paz mesmo, não tem vergonha de dizer. Aqui a gente encontra a paz. Obrigada. Ainda representando as nossas casas de caridade, o nosso presidente da Casa de João Pinheiro, grande responsável por este evento, o senhor Cícero Marcos Clemente. Boa noite a todos, né? Quando ele fala grande responsável, eu me sinto até envergonhado perante o que foi feito por essa equipe, né? Luiz, Aretusa, o pessoal da cozinha, todos aqueles que contribuíram, né? De uma forma ou de outra, para que esse evento acontecesse, aquelas pessoas que dispuseram as suas doações, né? E eu praticamente não fiz quase nada. Então, fico até um pouco envergonhado. Mas agradecendo a cada um de vocês que estão aqui presentes, que a gente sabe que é um privilégio a gente estar numa casa abençoada, uma casa de luz, uma casa de paz, e que é representada pelo senhor Manuel
e por cada elo dessa corrente. Então que essa corrente tem que se tornar cada dia mais forte, cada dia mais saudável, que nós temos que comportar dentro da nossa corrente como se nós amássemos uns aos outros. Porque o amor é difícil, né? É um sentimento que cada um de nós temos. Mas se a gente pelo menos conseguir comportar, porque é através do comportamento que a gente vai ter, como se nós amássemos cada um de nós, né? Esse comportamento se torna real. Ele se torna cada vez mais puro, cada vez mais verdadeiro, e nós unificamos uma corrente. Porque uma corrente hoje está com seu elo mais forte e debilitado, e depende de nós, depende de cada um de nós. A nossa oração no nosso dia a dia, a nossa oração hoje, que é um dia muito importante para todos nós, para que a gente fortaleça esse elo. Porque se um dia esse elo se quebra, essa corrente também vai se sentir debilitada. E nós precisamos estar fortes. Nós precisamos na simplicidade, na humildade e na caridade. O mal entra na nossa casa. O mal entra no nosso coração e entra na nossa mente. Nós temos que ser fortes para não deixar que esse mal se estenda, e sermos fortes para cortar esse mal pela raiz. Está no caminho de cada um de nós. Está na responsabilidade de cada um de nós. Porque nós não podemos jogar todos os nossos pesos nas costas só do Senhor Manuel. Nós também temos que dividir esse peso, porque nós somos uma corrente de luz, uma corrente de paz. Várias pessoas vêm aqui em sofrimento, como muitos de vocês ouviram os depoimentos. Muitos outros não tiveram oportunidade de falar ou não tiveram aqui. E a gente vê todo dia batendo na porta, pessoas desesperadas, gente chegando agora, trazendo no telefone o nome de uma irmã que está com problema no PA, e todos vêm em busca dessa força. Essa força ela não é só do São Manuel, ela é do mentor espiritual que rege essa casa através dele, mas também está na responsabilidade de cada um de nós. Nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, no nosso pensamento de luz, nós podemos contribuir muito. Porque se é tudo isso que vocês ouviram aqui acontece através dele, imagina a nossa força se unirmos todos no mesmo pensamento. Num pensamento de paz. E deixar de lado, gente, porque a gente sabe que dentro da nossa casa nós precisamos melhorar, que dentro da nossa casa existem os problemas, existem os ciúmes, existe tudo. Não é diferente de nenhuma outra casa. Aqui tudo isso existe. Mas a gente está precisando agora dar um passo para essa evolução espiritual que é pedido pelos nossos mentores. Nós precisamos dar um passo nessa evolução. Nós precisamos deixar de lado esse rancor, esse pessimismo, essa falta de fé que às vezes derruba muito mais do que aquele inimigo lá fora que tenta nos atacar. Porque o nosso maior inimigo às vezes somos nós mesmos, com os nossos pensamentos e cortando essa corrente de luz e essa corrente do bem. Então nós pedimos encarecidamente que cada um seja um elo dessa corrente para levar luz e paz. E para a gente contribuir com a nossa energia. Porque como foi falado aqui pela nossa irmã sobre o Reiki, nós vivemos um universo pleno de energia. Então que nós levemos essa energia ao nosso irmão Manuel, que hoje ele necessita, hoje ele tem essa necessidade. E cada um de nós podemos ser responsável por isso. Vamos canalizar a nossa energia, vamos canalizar o nosso pensamento e dar essa energia para ele, para que esse mal não entre na nossa casa. Que assim seja. Abrindo a representação da família, o Cícero como filho de Senhor Manuel. Agora eu queria chamar aqui na frente para poder ter a palavra Esther. Representando todos nós, Esther como a filha. Boa noite a todos. É com muita alegria nesse ano eu estou aqui, né, após um ano bastante turbulento que eu passei, mas que eu contei com a força de cada um de vocês, contei especialmente com o apoio, com as orações, com um grande amor desse nosso pai, né, São Manuel Inácio, em que eu tenho que agradecer muito. E no ano passado eu escutei dele, né, que um dia eu teria uma grande alegria, que eu seria realmente feliz e que eu iria reconhecer isso. Então hoje é esse dia que eu realmente reconheço que
Estou aí realizada, estou buscando os meus sonhos, erguendo na vida e só tenho a agradecer a Ele e a cada um de vocês por toda a força, como foi bem explicado aí pelo Cícero. Somos uma corrente, um pelo outro, sempre, e que permanecemos sempre unidos, né? Nesse momento unindo forças para levantar e ajudar, auxiliar quem sempre esteve conosco, seja em presença espiritual ou material, que é o nosso grande Pai. Então agradeço a vocês por tudo, agradeço ao São Manuel por tudo. Que Deus abençoe todos e cada um esteja com todos. Ainda representando a família, para representar os netos, eu vou chamar aqui pessoal um pouquinho vergonhoso, então vou dar a palavra a essa moça aqui que fala muito bem e que tem muita história para contar sobre Manuel. Boa noite, pessoal. Acho que todo mundo que está aqui, se está aqui hoje, é porque tem uma história com o seu Manuel, né? Comigo não foi diferente. Comigo eu precisei, assim, estar num momento muito difícil para poder chegar aqui e pedir ajuda. Eu estava com meu filho doente, numa situação assim que eu não sabia mais a quem recorrer, a medicina já não resolvia mais. E eu cheguei aqui no domingo à noite, num dia de muito desespero, e ele prometeu para mim, você tem fé? Eu falei, tem. Então nós vamos te ajudar, seu filho vai ser curado. Então assim, eu não desisti. Não desisti em momento nenhum. E depois de mais ou menos um ano de muita luta, que meu filho assim restabeleceu, foi curado, eu cheguei aqui no mesmo domingo perguntando para o São Manuel como é que eu poderia fazer para retribuir. Eu falei para ele, eu falei assim, eu não tenho posses, mas eu tenho amigos que podem nos ajudar. O que vocês estão precisando aqui? Vocês estão precisando de alguma coisa para reformar aqui? Porque o centro é tão humilde, né? Tudo aqui é muito humilde. Mas o que é oferecido aqui é muito forte, é muito grande. Ele falou para mim assim, não, nós não precisamos de nenhum recurso. Mas você foi ajudada na saúde, não foi? Então, vem participar conosco para ajudar as pessoas que vêm aqui buscando a cura. E assim eu fiz. E desde então, nunca mais saí daqui. E todos os dias, quando eu olho para meus filhos, hoje está aqui do meu lado, esse aqui é meu filho, tenho muito orgulho dele, meus outros 2 filhos estão ali. Meu marido está aqui. Eu constituí assim uma nova família, mas com a minha família de fé. E aqui eu encontrei amigos, irmãos, companheiros que estão sempre do meu lado. E desde então eu não larguei mais. Eu estou aqui lutando, sempre trabalhando pela cura das pessoas. Encontrei grandes amigos que estão caminhando junto comigo. Agradeço todos os dias. Quando eu vejo, olho para meus filhos, vejo todos 3 bem. Porque uma mãe não quer ver só um filho bem, quer ver todos. Quando eu vejo todos muito bem, a todo momento eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido o São Manuel, de ter me trago até aqui, de conhecer a espiritualidade, porque quem conhece e não é tocado, não tem como. A espiritualidade, ela muda a gente, e com certeza para melhor. É tudo muito forte, muito grande. Vem cá, meu filho. Esse aqui é meu filho, que foi curado, graças a Deus. Ele está aqui, está bem. Então, assim, é só Deus mesmo. E Deus e todos esses mentores que regem essa casa, que nos dão força, estão nos fortalecendo a cada dia. Hoje, em especial, quero pedir pelo seu Manuel, que é meu amigo, meu irmão, meu companheiro. E nós temos muito, todos os dias, pedir por ele. Um dia ele falou assim, todo mundo vem aqui me pedir para rezar para eles, ninguém vem aqui me oferecer uma oração. E realmente, a gente não vem aqui, seu Manuel, o que você está precisando? A gente só vem pedir, né? Então, todos os dias, pessoal, coloca esse moço nas suas orações. Intensifiquem assim, muita vibração boa para ele, porque ele precisa, ele merece e nós precisamos dele aqui junto da gente para nos encaminhar, tá? Muito obrigada. Agora, representando os netos, eu vou passar a palavra aqui para o nosso bisneto Enzo Gabriel. Graças a Deus. Então agora, neste momento, eu vou convidar a todos para uma oração especial. Todos nós escutamos vários depoimentos sobre a pessoa de Manuel. O meu depoimento
É impossível descrever com palavras o que eu encontrei em Manuel. Ele é o meu pai, é a minha vida. Toda a consideração que eu tenho neste mundo, eu deposito neste homem. Este homem me chamou para o mundo de Deus, me mostrou o quanto a vida em Deus é linda, e desde então Deus me tocou e eu tenho a paz. Nada neste mundo pode pagar o que o meu pai, porque Ele é o meu pai, hoje Ele é o meu pai do coração, em outras vidas fomos também pai e filho. Então o pai que eu tenho em minha vida é Manuel. Ele me deu o mundo de Deus, através dele eu conheci o meu amor, e é só felicidade no meu coração. Então todos que estão aqui não têm uma dívida, têm a consideração com Manuel. Então eu peço a todos que neste momento fechem os seus olhos, se concentrem em Deus e no poder de Deus. E todos nós tanto pedimos a Manuel, e agora todos nós em conjuntos vamos doar. Porque nós neste momento somos muito, somos 1001 soldados de poder para dar força e fortalecimento a Manuel. E com esses pensamentos elevados e positivos de gratidão, vamos saudando e chamando pelos nossos grandiosos mensageiros, que com todo o poder de Deus, com toda a graça e glória de Jesus Cristo neste dia, vamos dando a paz a Manuel, vamos dando toda a luz, toda a vibração positiva, vamos restabelecendo o seu corpo, a sua ligação espiritual, vamos dando a ele a paz, a guia, a força para poder sustentar esta casa, porque Manuel é a força que sustenta essa casa, Manuel é a base que sustenta todos nós, e essa base sofre com as vacilações, sofre com as bambezas, sofre com as perseguições, e muitos são os que vêm aqui necessitados, cheios de macumbaria, cheios de maldições, e todas elas são quebradas por essa casa. E Manuel acaba construindo um grande ciclo de inimigos, de pessoas ruins que desejam mal das pessoas, e ele só desejando o bem, só desejando a paz, nunca levantando o dedo contra nenhum irmão, acaba recebendo essas energias. Mas que com o poder de Deus, de São Jorge Guerreiro, com o poder de Salamandra, com 1001 soldados, e com esses 1001 soldados reunidos aqui nessa noite de hoje, todo o mal virá ao chão. Toda a luz e toda a glória de Jesus Cristo descerá sobre este homem, porque este homem veio a essa terra e deixou um grande legado. Esta casa é um legado, grandes casas espalhadas por todo este estado. Temos irmãos em todo o Brasil, temos irmãos até no exterior que são cuidados por Manuel. Então neste momento eu peço a Deus, peço a todos os grandes protetores espirituais, peço encarecidamente a Zé Pilintra, que é o nosso chefe, que é nosso protetor, que tem poder em 7 bandas, para que todo o mal venha ao chão, para que toda a luz esteja sobre este homem que tem este grande legado, que deixou este grande legado, que formou uma família e que ajuda milhares de pessoas em toda a sua vida, meu Pai. Você foi seguido por multidões, e as suas multidões, a sua vida espiritual, a sua dedicação formou isso aí que você está vendo. Está na sua frente o seu povo, e não só esse povo aqui, muitos não conseguiram vir, muitos estão muito longe, mas todos te amam e todos te devem, e todos neste momento, em uma oração espiritual, nessa concentração espiritual, com o poder de todos os mensageiros, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, cangaceiros, boiadeiros, nossos grandes guardiões,
todos os nossos protetores, senhores marinheiros, com a graça da Rainha do Mar Iemanjá, todo mal será lavado, toda força negativa já está quebrada, porque temos fé no poder de Salamandra, temos fé no poder deste grande exército, e com todo o mal no chão, só queremos a sua alegria, queremos ver agora essa tua bênção, queremos ser fortalecidos por vós. Que toda essa energia toque o seu corpo, a sua mente e principalmente este teu grande espírito. Eu comparo a vós com os santos, porque os santos descem a essa terra para dar a mão aos seus irmãos. E para mim, vós é um homem santo, meu Pai, porque vós não deixa de dar a mão a ninguém. E até mesmo aquele que já fez o maior mal deste mundo, que já te entregou o seu nome no cemitério, já fez as maiores horrorosidades contra vós, vós abre a sua mão para ele. Então vós merece a paz. E a paz eu desejo para vós, a alegria, a força da luz. Que vós viva com alegria, porque vocês merecem tudo o que é de bom deste mundo. Que toda essa corrente do bem fortaleça você, restabeleça o seu corpo, a sua alma e dê a você a alegria dessa vida, porque você é mais do que um vencedor, meu Pai. Você é um campeão. E eu vou passando a palavra para você. A todos. Antes eu quero dizer, Jefferson, a sua volta para o mundo encheu-me de alegria. A sua mãe, a sua irmã, me ligava e dizia assim: meu filho está morto, não tem recuperação. A irmã dizia: não tem como, não existe como. Eu dizia para eles: existe sim, ele não vai morrer. E hoje você presta esta homenagem, você sai de Brasília e vem até aqui, simplesmente em agradecimento. Eu lutei também pelo nosso amigo que não teve jeito, que partiu para o outro mundo. Mas você estava quase na mesma situação dele, mas você estava ingressado nesta casa. E nós tivemos mais felicidade, mais facilidade para te trazer para o mundo. A sua mãe merece, Fátima, você merece o filho que tem. Ele é um anjo. Agora, eu quero dizer para vocês que esse pessoal aqui e muitos outros que estão aí, muitos, foram aquelas pessoas que um dia precisou de um amigo, e este amigo fui eu. Naqueles momentos piores da vida deles, eu jamais neguei de estender as minhas mãos a eles. Por que que eles estão comigo há tantos anos? Por quê? Como esse fiel amigo Jair do Culto, um amigão do coração, um defensor, um lutador, que vive sempre do meu lado. Como muitos outros, como nosso irmão Ismar, que é Baité, que está aqui, sacrificando, mas veio a só. Como a nossa irmãzinha, que recebeu uma vida quando ela não tinha mais vida. E uma história tão bonita que nós vivemos e tão triste, porque foi dito para ela que ela perderia o marido se ele não viesse e não cumprisse a missão dele. Ele disse que não, jamais isso me aconteceria. O que aconteceu? Deu para ele 30 dias
para ele tomar a sua providência. Ele preferiu dar um tiro no ouvido, mas não cumpriu. E ela que ganhou toda a tua vida aqui. E nós temos também muitíssimas das pessoas, como Gesilda. Gesilda é esta aqui. Numa ocasião, trago pelo teu pai, ela vivia como se fosse uma louca. Sugava os braços, batia com a cabeça. E aqui mesmo, ela ganhou toda a sua libertação. E aqui mesmo, ela pegou, se transformou numa espiritualista praticante. E lá na roça deles, na fazenda deles, onde morava o Devair, fizemos uma casinha onde eles atendiam lá. E hoje ela está aqui. Nós perdemos aquela sua mãe que muito me amava, o seu pai que muito me considerava. Hoje ela representa a família, ela representa os irmãos, ela representa o filho, ela representa o marido, ela representa a região. Como nós temos aqui, historicamente, essas meninas e Dona Antônia, essas meninas como Maria Helena, eu vi ela pronta para se matar com as próprias mãos. Eu disse para ela: você é uma doutora, vai formar, vai trabalhar, você vai embora para o Uberlândia, eu vou te levar. Ela disse: meu povo não vai, eu vou morrer, não quero viver. Você vai viver, sim senhora, porque eu não vou deixar você morrer. Eu não vou permitir que você morra. Eu vou lutar do seu lado, custe o que custar, eu vou te dar a vida. E eu lutei do lado dela, ela só servia se matar. Ela não queria mais viver. E hoje ela é uma doutora. Já está quase renomada. Então, graças a Deus, como temos Diana, como nós temos o João, morando lá naquele fundo, trabalhando, sofrendo. E eu falei: vamos embora. Como nós temos o Martim, como nós temos muitos dos outros, Herculano, a nossa vida foi uma história. Eu me crucifiquei diante a eles e dei a minha vida para que eles pudessem sobreviver. Vendo o meu afilhado Beto nascer, crescer, estudar, formar. Como nós temos o Tione, o Pai Carlos, o Juan que hoje está aqui, a mãe está aqui. São pessoas que não tem como esquecer o que passamos juntos, porque choramos, sofri com eles, tive um momento triste ao lado deles, mas em busca da felicidade e da paz de todos. Como nós temos a Cida, que uma vez, chegando aqui com seu marido, que perdeu totalmente, praticamente a vista, e estava perdendo a vida, não tinha mais força para viver. Através dessa mulher de fé, de luta, de fibra, nós salvamos o marido dela e hoje eles moram em Uberlândia. Temos os seus filhos, um netinho. Então nós temos uma história, não são uma à toa não, eles estão aqui por uma história que viveu do meu lado, que viveu junto comigo. Como nós temos uma irmã, a história dela não é bonita, que é a Lourdinha, é uma história triste, mas de qualquer forma faz parte da verdade, porque toda a verdade ela ouve, e portanto ela está aqui hoje, e ela não teve como ela viver a verdade como foi declarada para ela, e ela acabou acontecendo coisas ruins, mas ela está pronta para erguer a cabeça, lutar, fazer o bem, continuar a sua vida e ter a sua grande amiga que é Cristina. Então, como nós temos aqui os nossos irmãos, eu tenho 2 Tiago na vida, esse Tiago e aquele Tiago ali, os dois é igualzinho. Então, essas 2 pessoas são pessoas maravilhosas, pessoas boas, e quando eu conheci você, Tiago, dentro daquele momento, você tornou um companheiro, um filho, um amigo, e que a gente nunca mais
ficamos distantes um do outro. Você está sempre junto comigo, nós lutando pelo seu primeiro filhinho, que vai ser uma mulherzinha para te puxar a orelha, se Deus quiser, e nós estamos lutando juntos ficaremos por toda a eternidade, porque confio em você. Você é um amigão, você é uma pessoa muito fiel, muito verdadeiro, e é uma pessoa que eu considero demais, mas muito mesmo. Então agora nós fazemos aqui uma homenagem para o Tiago, esse outro Tiago aqui. Tiago, é preciso parar, é preciso levantar as tuas mãos, é preciso dizer: meu Deus, quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei daqui para frente. Eu, filho de uma mulher pobre, sem recurso nenhum, e que entregou todo o seu esforço, toda a tua vida para me fazer uma pessoa feliz. Eu comecei a lutar, depois veio a certa discriminação e a minha mãe me manteve na escola. Eu tinha dia que eu dizia: eu não vou, não quero estudar. Você vai estudar. E levava ele para a escola, ele estudando. E depois então, chega um certo tempo em que Tiago chega e dizia: eu tenho sonhos, mas não vou realizar. E eu disse para ele: você vai realizar, porque eu vou te ensinar a ser gente, vou te ensinar a respeitar você próprio, porque você falta respeito por você mesmo. E falei para ele. Ele falou: o que eu tenho que fazer? Brigou, chorou, sofreu, e falei: agora você vai embora, que até no fim do ano você vai ter uma casa sua, o seu carro e a sua caixa de motorista. Ele falou: como? Você vai ter. Não esperou o fim do ano, tudo isso ele tem. Mas tem ele também que naqueles momentos de vacilação, ele deixa ultrapassar aquelas momentos terríveis da vida dele, e às vezes até para a fama, conta tudo aquilo que ele tinha que parar e dizer: meu Deus, o que eu alcancei foi muito, em muito pouco tempo, agora ele quer casar. Como que a pessoa vai casar se descontrola o seu pensamento, se não tem um pensamento ativo, se não tem um comportamento sentimental profundo? Como se pode casar? É complicado a vida de quem casar com ele. Então, se vocês quiserem, nós temos que mudar todo o comportamento, ser pessoas muito legal, tranquilo, porque você é uma pessoa bonita, não é? É uma pessoa agradável. Então é preciso que você faça isso, porque é mais uma lição que eu estou te dando. Da agora em diante, de amanhã em diante, o comportamento é 10. Não pode ser mais 0. E você merece tudo, porque você é um filhão que eu tenho. Te amo muito. Então, minha gente, nesse instante, nós vamos pedir e vamos primeiro falar uma pequena mensagem para vocês entenderem o que é a vida. Hoje, nós temos aqui o santo e carinho, são os meus amigos do coração, de muita consideração. Eles moravam fora do Brasil, voltaram para o Brasil, morando em Uberlândia, tornou nossos amigos, irmão, companheiro. E veja para vocês o relacionamento dos dois, união e paz. Quantas das pessoas de vocês que brincam de amar? Quantas das pessoas de vocês que dizem: eu errei no amar? Vocês não brincam de amar e nem errou no amar. Simplesmente
você violentou a lei da verdade. Porque a verdadeira verdade é um sentimento profundo que não tem cor, não tem raça, não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo grande ou pequeno. É um sentimento profundo que dois dão as mãos e lutarão juntos enquanto viveres. Este é o amor. Porque brincar de amar é muito fácil. A gente brinca com dinheiro, o dinheiro que se tem. E quantas das pessoas de vocês que estão separados? Inclusive o nosso irmão que está aqui, a nossa irmã que está aqui, e muitos outros. Por quê? Porque brincaram com o sentimento ou deixaram brincar com seus sentimentos. Por isso eu aconselho a todos: amor é a coisa mais sublime da vida. Nada supera o amor. Ele está acima de tudo. E com ele a gente vive muito. E com ele a gente destrói as nossas dificuldades. E com ele nós sorrimos. E com ele nós vivemos mais. E quando nós estamos desorientados, tristes, infelizes, a noite é terrível. O amanhã nos sufoca. O sol nos queima. E nós vivemos muito infelizes. Portanto, a todos vocês, a você, mulher, a quem eu mais admiro, porque a mulher é a sublimidade da vida, a mulher, mãe, que deu teus filhos, aonde eles estão. Você chora por quê? Você acha que você falhou com seu filho? Você não falhou, não. É porque o mundo que vivemos nele hoje é um mundo de muita perversidade, muita covardia. E o seu filho vai para a escola, você não está junto. E o teu filho vai para a festa, você não está junto. E você às vezes perde o teu filho para os bandidos. Isso acontece hoje no mundo que nós vivemos. Então nós rezamos hoje para você, mãe, porque o sonho de cada um de vocês que é mãe é ver a felicidade dos seus filhos, é ver eles crescer, formar, é ver eles ser pai, é ver eles ter uma vida digna. Então Deus esteja presente no seu lar, esteja presente no teu coração, esteja presente em você, mulher. Você nunca falhou, você nunca falhou com os seus filhos. Não precisa de reclamar e nem chorar. Simplesmente o mundo que vivemos hoje, não aquecido financeiramente, não aquecido de educação, porque hoje nós vivemos um mundo cheio de perversidade, de covardia. Deus proteja você, proteja sua família, proteja seus netos, proteja seus filhos, proteja o seu lar e dê para vocês muita paz, muita felicidade e muita tranquilidade. Agora, o nosso povo que foi. Meu pai, eu convivi com você muito pouco. Quando você foi embora, eu tinha apenas 11 anos de idade. Mas eu tenho saudade de você até hoje, meu pai. Eu tenho vontade de sentar no teu colo, de você brincar comigo, e de fazer o seu cafezinho, a sua comida. Eu tenho saudade sim, meu pai. Tenho muita saudade, porque você me deixou muito criança. E eu queria ter crescido junto com você. Minha mãe, se foi, eu já era grande. Já tinha os meninos todos. Mas mesmo assim eu tenho saudade dela. Ela foi embora. Eu fiquei a sós. Então, tem vários desses irmãos que já foram. Onde estão vocês? Como eu faço para comunicar com vocês? Eu queria saber se vocês estão bem. Eu quero que vocês estejam bem, estejam ao lado do nosso Pai. Estejam fortalecidos, estejam protegidos. Eu não sei, mas todos esses são o nosso caminho. Não sei certo o dia que vou, mas eu quero dizer a todos: quando for,
eu quero deixar aqui, plantado em meu nome, as pessoas que são os meus filhos, a qual eu amo, que continuará a jornada da nossa vida e falará em meu nome, porque não importa o que os outros falam, o que os outros pensam, nós só praticamos obras de bem. Toda a vida nós praticamos a obra do bem. Mas existem pessoas tão covardes, discriminadores, em que falam os absurdos que eles nunca viram e não podem provar. Mas com isso não importa. O importante é que estou aqui há 30 e muitos anos e tive dentro da sociedade como vereador, como presidente da Liga de Futebol, como da diretoria da Associação Comercial e muitos dos setores da nossa vida aqui. E uma pessoa má não fica tanto tempo no lugar senão. Portanto, essa é a única prova que eu tenho de eu praticar o bem e de ser bom. E que Deus abençoe a todos e que ilumine a todos vocês e dê a todos vocês a paz, a alegria, a felicidade e a tranquilidade. Hoje eu tenho muitíssimas pessoas da família, além delas, pessoas que me consideram. Agora, Madalena, a sua mãe era uma das mulheres que mais me idolatrava. Quando eu passava muito tempo sem ir em Cristalina, quando ela ia lá para sua tia Neuza para almoçar comigo, fazer biscoito para mim, fazer pão de queijo para mim e conversar comigo, sentar bem pertinho de mim e ficar conversando comigo horas e horas. Eu tenho muita saudade da sua mãe. Ela partiu, mas ela está com Deus. Esse consolo nós temos, Madalena, ela está com Deus. E eu te conheci, Madalena, uma certa época, ela está até hoje, ela estava falando para mim, agora você aprova que quando eu conheci a Madalena, ela era uma garota. E ela estava casada, eu falei para ela, não adianta, você não vai ficar casada. Ela falou, é porque você não dá certo com ninguém. Você vai... Desde pouco tempo ela separou, depois ela arrumou outro, foi um sofrimento danado, mudou para Brasília, foi sofrendo, e agora ela arrumou uma pessoa que eu aprovo, é o irmão. Ele é aprovado. Então esse ela vai ficar com ele. Então, se Deus quiser, gente, agora nesse instante nós vamos abençoar, eu peço a todos os nossos irmãos da corrente que aproximam aqui da mesa. Nós vamos abençoar os pães, nós vamos abençoar os filhos. Agora, em primeiro lugar, eu peço todo aquele que trouxe seus objetos para benzer, que põe dentro dos pontos. Os pontos são esses que são riscados, acende as suas velas. Esse é o primeiro passo. Todos acender as suas velas e botar os seus objetos dentro do ponto para benzer. E que Daiana pega o seu vinho e põe dentro do ponto. Daiana, pegar o vinho e pôr dentro do ponto. Está aí já? Já. Essa era de cera.
seus filhos, toda a sua família, nosso querido irmãozinho que ele está ainda namorando até hoje. Eu quero que me peça o casamento hoje para me conceder. E também um abraço a Fran. Abraço para a Fran e todos vocês. E também agradecendo o quanto a Cecília e a Daiane trabalhou hoje, lutou bastante, fez tudo corretamente, atendeu as pessoas com simplicidade, com amor, e isso foi muito legal. Então agora vamos abençoar agora aqui os nossos pais. Os médios aproximam-se. Estenda as suas mãos, porque nesse instante nós abençoamos a todos os objetos e as velas que estão aí no ponto. Milhares de nossos mensageiros estão fluidificando os seus objetos que trouxeram para ser abençoados, e estão também abençoando a sua vela, que tornará remédios de todas as circunstâncias, quando você tiver alguma coisa e quando você tiver necessidade de alcançar algum êxito. E também estamos abençoando a lá para que a gente realize e quebra todos os encantos, todos os mal de macumbaria que foi feito contra você. Senhor, meu Pai, eis aqui estes vinhos. Eles é o meu sangue. Eis aqui esses pães. Ele é o meu corpo. Beber do meu sangue e comer do meu corpo. Ele abençoarão e tirará todas as invejas, macumbaria, feitiçaria, qualquer coisa que tiver contra nós. Porque nós vamos beber do meu sangue e comer do meu corpo. O nosso corpo ficará um fluidificado, protegido e amparado. Nós tiramos todas as malvadezas que jogaram em nós, que jogaram na sua casa, que jogaram na sua família, que jogaram no seu filho. Tudo que tiver no nosso corpo, que se transmitir em doença, se transformar em doença, serão desfeitos, destruídos e levados por onde for determinado por Deus. Olha, que esses objetos que estarão no ponto servirão também de defesa para vocês, de amuleto para você guardar na sua casa, para você guardar na sua carteira, usar no teu pescoço, usar no teu braço, para que vocês não sejam molestados pelo espírito da treva e pelo atentador e pelo covarde. Então, nós pedimos, Senhor, hoje são Sexta-feira Santa. Nós nos lembramos de vós, quando vós foi crucificado, seu sangue derramado, e a sua lembrança jamais serão esquecida. E hoje celebramos isto. Transformamos esses pães em seu corpo, transformamos esses vinhos em teu sangue, porque vós é que nos banhou quando derramou o teu sangue diante de uma trovoada de chuva, tempestade, e jorravam pelas ruas poças e mais poças de sangue, que era o sangue de Jesus. Isso para mostrar que Deus não era deste reino. E vós, Senhor, nós transformamos esses vinhos em teu sangue. Nós transformamos esses pães em teu corpo, para que ele nos sirva de alimentos, para que não nos falta comida, para que não nos falta saúde, para que não nos falta paz, para que vós tira tudo de ruim que tiver no nosso corpo, tudo de ruim que tiver na nossa vida, tudo que tiver nos atentando, atormentando, aborrecendo, que seja desfeito, destruído e levado por onde for determinado por Deus. Estendei as tuas mãos, abençoado seja o teu nome,
Senhor, Criador do céu e da terra. Nós temos várias as pessoas aqui hoje em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de paz, em busca de amor, em busca de tranquilidade, em busca de futuro. Senhor, nós estamos aqui, nesta vida é passagem. Nós estamos aqui simplesmente para aprender o caminho de volta para o Senhor. Nos ensina este caminho, Senhor. Nos ensina este caminho de volta para vós, mas nos dê também tranquilidade e paz para que nós não erramos o nosso caminho através de nossas agressividades, de nossa burrice, de nossa ignorância, mas de nossa simplicidade. As luzes serão brilhadas sobre a nossa vida. Transforma-se, Senhor, esses pães em teu corpo, transforma-se esses vinhos em teu sangue, para que sejamos curados das nossas doenças, das nossas enfermidades, das nossas tristezas, de todas as maldições que jogaram em nós. Tudo que tiver, tudo que vier, tudo que quiserem nos atentar, que seja destruídos e levado para onde for determinado por Deus. Senhor, as nossas mãos estão estendidas e fluidificando os pães, os vinhos, e fluidificando as velas, os objetos que expuseram para benzer, fluidificando os nossos irmãos. Agora é hora de vocês pensar naquilo que vocês querem receber, naquilo que vocês vêm aqui buscar hoje. Senhor, tem tanta diversificação nos pensamentos das pessoas. Há como vós atenderes a todos, porque todos aqueles estão pensando para o melhor deles, para o melhor das pessoas que precisaram deles. Eles farão bem, nada disso é maldade. Tudo o que fizermos para o bem, para a felicidade, é uma coisa bonita, Senhor. Abençoai todas as pessoas que estão aqui e com o seu nome em minhas mãos, para que nós podemos transformar isso em realidade. Ajudar Nenzinho na casa de Delina, ajudar que Delina seja uma pessoa feliz, que ela realize o sonho dela, que ela tenha uma mulher de tanta fé, em que eles já fizeram tanta maldade com ela, entrega ela, nós voltamos a vida dela normal, conhece ela, ela volta normal. Então que tudo que tiver de ruim seja desfeito e destruído na vida dessa nossa irmã. Abençoai a Luciene, lá em Uberlândia. Ela anda muito revoltada e muito possuída pelos acontecimentos. Abençoai a ela. Abençoai o nosso irmão que está em fase terminal, que é o pai de Alessandra. Abençoar a ela para dar força a Alessandra, para dar força à mãe, para dar força àquela família, para que eles aceitem a partida do pai. Abençoai a todas as pessoas que estão presentes ou distantes. Abençoai a nossos irmãos em Londres, a Carla. Abençoar a nosso irmão Hilda Esbutz, que está em Málaga. E abençoar esses nossos irmãos, porque eles fazem parte da nossa vida. Abençoai a Badia, o Romuvaldo, ao rapaz, os dois filhos dela, para que nós podemos aqui fazer o trabalho de retirar todos aqueles mal e fechar o corpo deles. Abençoe ao Adão, com a sua família, a família Pio, que toda a vida está sempre junto comigo. Abençoe a todos vocês, iluminar os seus caminhos, proteger a vocês e abençoar a sua família. Meus irmãos, nós estamos aqui por uma questão tão simples: fé, amor, consideração. Todos que estão aqui é porque têm consideração para comigo. E que Deus não vai deixar vocês sem a sua proteção. Que Deus ilumina teu caminho, que tira as suas dores. Ajudai a João Vitor, a Giovana, ajudai a Carlinhos da cozinha, a Vanilde, aos nossos irmãos que estão ali lutando. Todos os anos eles estão lutando, nos ajudando
e todas essas pessoas, a Eni, todas essas pessoas do Reiki, esses médios do Passes, aos meninos de Angola, aos pretos velhos, ajudai a todos vocês que participaram, que fizeram o dia se transformar num dia menor, porque o dia de sexta-feira sempre é muito grande e esse foi muito pequeno. Abençoai a todos nós, abençoai a todos vocês e ajudai os nossos irmãos Diana, Toninho, a vossa esposa, a vossa filhinha que hei de também ter novas ideias, ter melhor consideração para com o Pai. Abençoai a todos nós. Senhor, muitas das coisas irão acontecer no próximo ano. E que estas coisas sejam para melhor. Que todos nós hei de curar as nossas doenças e fortalecer o nosso espírito e proteger o nosso lar. Todos nós hei de sentir mais presença na vida de cada um de vocês ou na vida de Deus ou Deus na nossa vida. Então abençoados sejam esses objetos que puseram para poder ser abençoados e que estas velas para ser abençoadas e para que esses pães também sejam abençoados. Olha, este aqui é meu sangue. E este aqui é meu corpo. Bebei do meu sangue, comer do meu corpo, para livrar da maldição e da tentação. Você pediu a volta da sua paz, você pediu a volta do seu amor, você pediu a tranquilidade para a sua vida, você pediu saúde para você, para a sua família, você pediu união para todo mundo. Então você pediu certo e Deus irá nos atender. Vai atender você, porque nós estamos sendo vítimas de bruxaria e Ele não vai permitir que esses bruxos nos vencem, porque nós estamos a serviço de Deus, nós estamos a serviço da paz, nós estamos a serviço do amor. Que Deus esteja sempre no coração de todos. Então, comei do meu corpo e bebei do meu sangue, para que se transforme você em fonte, em resistência, em paz e saúde. E que Deus esteja sempre com todos. Agora vocês vão levar o pensamento, um minuto de silêncio, para vocês pedir o que vocês estão necessitando. Dentro desse minuto de silêncio, eu converso com a lei. Lá em cima, um senhor com uma coroa na mão. E esse senhor com esta coroa na mão, ele está sorridente. Ele diz: seres humanos são sensíveis e são passivos de dor, de sentimento e de tristeza. Fortalecei-vos. Eu estarei sempre com você, lhe dando paz, força, lhe dando amor, lhe dando consideração. Espalhe sobre todos um raio de bondade, de beleza, um raio de esperança, um raio de amor. Espalhe sobre todos, para que eles tenham esta esperança, este amor, irradiando a sua vida, purificando o teu corpo e mostrando a beleza do universo superior. Vocês moram no espinho, mas é preciso aprender a caminhar nesses espinhos, porque a rosa, ela brilha e ela é suave, mas ela não está muito próxima de vocês. Conquiste o direito de ser feliz, conquiste o sorriso e vive em paz. É o que eu desejo a todos. E aqui nós estamos finalizando, abençoando esses pães e abençoando esses vinhos. O vinho é o meu sangue e os pães é meu corpo. Beber do meu sangue,
comer do meu corpo para proteger o seu, para transformar o seu corpo em força, em fonte, transformar em radioatividade, em poder magnético, em poder de vida. Que Deus abençoe a todos. Vamos então todos juntos fazer a oração do Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Assim seja. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, ter amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.
ensinar a santidade, quero uma somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar